Você sabia que a grande maioria dos incêndios aqui em Blumenau são causados por curtos-circuitos? E isso pode ser evitado. Por isso, a nossa equipe do Tribunal do Povo, da NDTV Record, está inclusive trazendo informação para você, para trazer mais detalhes desses incêndios que os bombeiros militares de Blumenau têm acompanhado, têm atendido. E você vai acompanhar aqui na tela do Tribunal do Povo. Atenção, mais detalhes. Põe na tela. De pequenas até grandes proporções, os incêndios podem acontecer a qualquer momento, seja por uma breve desatenção ou por desconhecimento e negligência. Em 2023, mais de 200 ocorrências de incêndio foram atendidas em Blumenau pelo Corpo de Bombeiros Militar, sendo 70% dos casos causados por curtos-circuitos, como explica o investigador de incêndios do 3º Batalhão. E o que tem chamado a atenção das nossas equipes com relação a esses incêndios são 3 pontos. O primeiro deles é que um dos levantamentos, um dos dados que a gente conseguiu nesse levantamento, é que mais de 70% dos incêndios ocorridos em residências familiares são decorrentes de fenômenos termoelétricos, seja por mau dimensionamento da rede ou sobrecarga, o superaquecimento da rede. Então, o que a gente orienta nesse sentido? A gente orienta o seguinte: primeiro, contrate um profissional eletricista, de sua confiança, peça para que seja feita uma revisão na parte elétrica e, havendo a necessidade da intervenção, que coloque materiais de qualidade e procedência conhecida. Por que isso acontece? Por que isso tem acontecido? O que a gente percebe? É histórico, Normalmente a casa que era dos nossos avós passam para os nossos pais e depois vem para a nossa geração. Só que lá na época dos nossos avós, eles tinham um chuveiro de 3.500 watts de potência, eles tinham um ventilador, a parte de iluminação, nada mais do que isso. A fiação continuou a mesma e veio a geração dos nossos pais. E aí os nossos pais, além do chuveiro, que já não era mais de 3.500 watts, era de 7.000 watts de potência, veio um forninho elétrico, de repente até um ar-condicionado, e aí passou para a nossa geração. E a fiação continuou a mesma. A nossa geração, hoje é muito comum a gente, durante a investigação de incêndio, encontrar 3, 4 aparelhos de ar-condicionado nas residências. O chuveiro já não é mais de 7.500 watts de potência, chega a 12.000 watts de potência. O que eu quero dizer com isso? Que a demanda por energia elétrica aumentou muito nas residências, entretanto, a fiação não acompanhou. E aí esse aumento de corrente, ele acaba causando um sobreaquecimento e um consequente curto-circuito. As casas mais antigas, você não consegue ver o interior do fio, você vê a capa. A capa ela pode estar preservada, mas o sobreaquecimento da rede é interno. Então o melhor jeito é você realmente contratar um profissional da área, um eletricista, um engenheiro eletricista, ele vai fazer a medição, ele vai ver qual o que comporta aquela rede. Ele vai fazer os cálculos e em cima desses cálculos, então, ele vai poder dizer, está de acordo, está seguro, Outro dado de destaque neste ano de 2023 é que os prédios com planos de evacuação definidos e vistoriados pelos bombeiros tiveram prejuízos consideravelmente menores, evitando tragédias, o que comprova a importância do trabalho de prevenção junto aos órgãos de segurança pública. A gente conseguiu correlacionar que as edificações, falando agora mais não da residência, mas dos estabelecimentos comerciais, das indústrias da cidade, a gente conseguiu correlacionar que o comércio e a indústria que estavam em dia, estavam regularizados ante o Corpo de Bombeiros, quando vitimados por um princípio ou um incêndio, os danos não chegam a 15% do patrimônio. Em contrapartida, os estabelecimentos comerciais, as indústrias que não estão regulares, ou seja, às vezes não tem ou tem, mas não estão operantes os sistemas preventivos, os prejuízos passam dos 70% do patrimônio. O que isso indica para a gente? Indica que o nosso serviço de prevenção ele está sendo muito bem feito. E indica também que, nesses casos, você ter uma despesa instalando o sistema preventivo contra incêndio de pânico, você não está tendo um custo, você está tendo um investimento em segurança. Então, além de ter
essa redução do prejuízo do seu patrimônio, ainda tem a preservação das vítimas, né? Das vidas das pessoas. A gente pôde constatar, por exemplo, em edificações regularizadas, que iniciou o princípio de incêndio. O sistema de detecção detecta urgentemente, o de alarme alarda e as pessoas conseguem evacuar o local com agilidade e segurança. Isso é muito importante. Além disso, a gente percebeu que algumas empresas que têm brigadas de incêndio, as brigadas rapidamente efetuam um combate, muitas vezes com um simples extintor de incêndio, muitas vezes utilizando o próprio sistema hidráulico preventivo e conseguem realizar o combate antes mesmo da nossa corporação chegar. E é aqui que todas as ligações direcionadas aos bombeiros militares no Médio Vale do Itajaí chegam. Em média, o Cobom aqui na cidade de Blumenau recebe de 100 a 150 ligações das mais variadas ocorrências. É justamente por esse tamanho de ligações que é importante que a vítima, a pessoa que precisa da ajuda dos bombeiros militares, voluntários e comunitários, precisa prestar o maior número de informações possíveis com exatidão e seja o mais objetivo possível na ligação. O sargento dos bombeiros militares de Blumenau também destaca que em situações de incêndio, o importante é não se tornar mais uma vítima, ou seja, evite chegar próximo ao fogo até a chegada do socorro, para assim se manter sempre em segurança. A primeira e mais importante orientação é não se tornar mais uma vítima. Então, às vezes, na ânsia de querer ajudar, a gente acaba se tornando uma vítima, inalando fumaça ou até mesmo sofrendo queimaduras. Então, primeiro é se manter à distância em local seguro. Eu tenho um treinamento de brigadista, eu tenho noções de combate a incêndio. Você tem um extintor? Hoje o extintor ele não é obrigatório mais em veículos e ele não é obrigatório em residências. Mas nada impede de você ter um em dia no seu veículo ou até mesmo na sua própria residência, porque ele pode ajudar em muito nessas situações. Então, a primeira orientação, não se colocar em risco. Se eu sei atuar, atuo. Se eu não sei, importante, desligar a rede elétrica, disjuntor de entrada de energia da edificação. Posteriormente, chamar 193, o Corpo de Bombeiros, com muita calma, muita tranquilidade, passar as informações para a gente, que a gente precisa saber o endereço correto, né, dessa edificação e ter uma visão, né? Quem está ligando para o Corpo de Bombeiros são os nossos olhos lá na ocorrência. Então precisa descrever o que está acontecendo.